Sejam muito bem-vindos, boa tarde a todos, a esse webinar da Pró-Reitoria de Graduação, que faz parte de uma série de palestras dos olhares didáticos. O objetivo desse webinar é compartilharmos as experiências de projetos integradores dessa nova reestruturação curricular da PUC Campinas. Eu sou a professora Cristiane e serei a mediadora desta palestra. Teremos hoje o prazer de ouvir as professoras Amanda Maria Artiola Peso e a professora Ana Cláudia e Silvia Fidelis. Lembrando a todos os participantes que podem inserir suas questões, seus comentários no chat, mas não esqueçam de selecionar aos membros da equipe para eu poder ver, tá bom? Eu passo então a palavra agora à professora Amanda. Boa tarde a todos. Primeiro quero dizer que é um grande prazer poder dividir um pouquinho, né, do nosso trabalho aqui neste momento. E eu falei que é super desafiador, né? Em 15 minutos a gente conseguir contar tudo aquilo que a gente fez num semestre todo, mas eu vou tentar fazer isso. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para organizar um pouquinho, mostrar algumas informações nos slides. Prontinho? Já está aparecendo? Tá sim. Tá sim, Amanda. Tá ótimo, então. Aqui. Bom, então, o trabalho que eu vou contar aqui um pouquinho para vocês foi aquele desenvolvido na Faculdade de Jornalismo no semestre passado, e ele traz o nome, né, de IntegraCast. Justamente porque a gente faz aí uma brincadeira com projeto integrador e podcast, mas aí eu vou explicando um pouquinho para vocês lá. E só justificando o nome e também essa tela aqui com o nome da professora Ivete, foi porque ao final, ao longo do trabalho, né, nós trabalhamos em parceria e quando chegou no final do semestre, nós produzimos um relato de experiência e apresentamos no Congresso Nacional de Professores de Ensino de Jornalismo. E então publicamos lá, apresentamos, né, o resultado do trabalho. Então, a professora Ivete foi uma super parceira nesse projeto integrador. E aí, olha só, no contexto, né, de reestruturação curricular que todos nós estamos passando, a Faculdade de Jornalismo, ela faz parte do G2. Então, a gente começou a implantação, né, do novo currículo no início deste ano, o que foi super desafiador, porque a gente está nesse momento ainda remoto, enfim, a gente está nesse contexto de novidade, né, do currículo de jornalismo. E além disso, né, o desafio de implantar a atividade de extensão no nosso currículo, que era algo que a gente não estava acostumado. E aqui, só para vocês terem ideia de como o curso de jornalismo está organizado, ele está em 3 ciclos. O primeiro ciclo tem 2 módulos aqui em cima, depois a gente tem 4 aqui nesse segundo momento, e para finalizar, a gente tem o jornalismo sem fronteiras. Então, a gente divide jornalismo, como sempre, que a gente trabalha as bases do jornalismo, aquilo que todo jornalista precisa saber em qualquer momento da vida dele. O jornalismo como nunca é aquele que a gente desbrava, né, as tecnologias, busca as tendências do mercado, enfim, a gente está sempre antenado, né, a prática do jornalismo, antenado àquilo que está acontecendo. E depois o jornalismo sem fronteiras, que é o momento que os alunos já estão quase que com um pé fora da universidade, tentando buscar formatar suas produções, seus modelos de negócio, enfim, a inserção deles no trabalho e na sociedade. Então, a gente está organizado, né, a faculdade está organizada mais ou menos dessa forma. E aí, esse módulo que a gente trabalhou o semestre passado, ele tinha os seguintes componentes curriculares: o projeto integrador propriamente, fundamentos do jornalismo, história do jornalismo, jornalismo em áudio, que trabalha rádio e também as outras plataformas em áudio, e
o Vida Universitária Desenvolvimento Integral. Então, a gente tinha que dar um jeitinho, né, de organizar, de montar esse quebra-cabeça, onde todos esses componentes trabalhassem de forma sintonizada e com atividade de extensão. E foi um super desafio isso para a gente, né? E aí, o que a gente pensou, então? O projeto integrador no jornalismo ele já tem o portal Digitais, que é um portal de notícias do curso, né? Um portal que já existe e ele está nesse componente, que ele é um elemento transversal do nosso curso, porque as disciplinas produzem os conteúdos para publicação no Digitais. Ele não é um repositório, longe disso, mas nós trabalhamos sempre com a intenção de publicar, de devolver para a comunidade a nossa produção. Então, a gente já tinha o portal Digitais para trabalhar. E aí, juntamos com a atividade de extensão. E aí pensamos, o que a gente pode fazer? Foi aí que surgiu o IntegraCast, que foi o quê? Podcast, foi isso que nós pensamos, né? Essa seria a nossa produção final. IntegraCast, uma conversa entre os alunos da PUC Campinas e a comunidade. E aí, como organizar tudo isso? E essa tela aqui, eu acho que ela revela um pouquinho do segredo do nosso sucesso, eu diria. Porque só foi possível chegar ao final do semestre com o podcast feito, e foram 10 episódios, tá? Não foi um episódio só, foram 10 episódios, porque a gente fez planejamento. Então, foi essencial a gente organizar o que cada componente curricular ia fazer em cada momento. Então, a gente fez criou esse básico cronograma, mas que nos norteou. Escolhemos uma metodologia, né? Uma metodologia ativa, aprendizagem baseada em projetos, e organizamos então as etapas. Logo no início, o projeto integrador ficou responsável por definir quais seriam as pautas, né, desses podcasts, né? Que pautas seriam essas? Simultaneamente, nos meses, né, de março e abril, História do Jornalismo trabalhou com a elaboração de um relatório técnico para falar da história lá da era das ondas hertzianas até o momento que a gente vive de podcast, que é aquilo que a gente tem de mais atual, né, nesse momento, falando do jornalismo em áudio. Então, essa linha do tempo, essa linha cronológica, ela foi feita no componente de história do jornalismo. Ao mesmo tempo, o componente de fundamentos do jornalismo trabalhava a pré-produção de pauta, colocava os alunos em contato com fontes primárias, fontes secundárias, ensinava as técnicas de entrevista, enfim, eles fizeram também um relatório técnico pensando no momento de pré-produção, tá? Quando eles chegaram em maio, bom, e tudo isso foi acontecendo com a supervisão ali do projeto integrador, que semanalmente eu atendia, os alunos foram divididos em grupos, né? E eles o mesmo grupo que eles tinham comigo em projeto integrador, eles tinham também nas outras disciplinas. E eu acompanhava, fazia reunião semanal com cada um dos grupos para ver, para acompanhar esse andamento. Quando foi no mês de maio, eles, na disciplina, no componente de jornalismo em áudio, que eu também estava participando, e aí eu e a professora Ivete, que estivemos à frente desse componente, nós de fato colocamos a mão na massa em relação ao podcast. Mas os alunos já vinham, né, nos meses anteriores aí com a pré-produção feita, então ficou mais fácil. A gente só definiu então o formato do podcast, selecionamos as principais fontes, os próprios alunos pensaram no nome, na trilha, nas vinhetas, construíram tudo isso com a ajuda do Labs, a gente colocou todo mundo em contato e eles fizeram isso, e por fim, eles construíram o roteiro, gravaram e editaram isso no mês de junho. Então, quando nós encerramos o semestre, a gente tinha 10 episódios prontinhos de podcast. Tá? Então, a engrenagem rodou muito bem, mas porque a gente
não tirava da nossa frente esse cronograma, né? E claro que ele estava mais detalhado para nós, né? Com data, com tudo. Então a gente cumpriu à risca todos os prazos. E que região que a gente trabalhou, né? Que podcasts foram esses? Que pautas foram essas? A gente teve que fazer uma escolha. E nós escolhemos a região dos Amarais, aqui em Campinas. Para quem conhece, não fica muito longe do Campus 1. Lá é uma região de vulnerabilidade social, né? São 11 bairros que são regulares, 6 ocupações que estão em fase de regularização, mas tem muita gente lá, né? São 570 famílias vivendo numa situação, diria, um pouquinho complicada. E aí, como é que nós entramos nessa comunidade, né? Como é que a gente chegou lá? Como é que a gente chegou nessa região? Nós tínhamos um intermediador, o Padre Antônio Alves, que ele é o pároco, né, lá da Paróquia São Marcos Evangelista. O Padre Antônio, ele já foi aluno de jornalismo, por isso a gente já tinha um contato com ele trancou o curso, ele não deu continuidade, mas os professores já conheciam, sabiam um pouco do trabalho dele, enfim. Então, nós fizemos o contato com ele, fizemos uma reunião e perguntamos para eles qual era a necessidade, a demanda que existia lá naquela região em relação à comunicação. E aí ele disse que estava muito complicado viver esse momento de pandemia com a avalanche de fake news que existe, né? Numa comunidade que tem uma baixa escolaridade, que tem uma baixa compreensão, interpretação, às vezes, de texto. Então, ele disse que estava muito difícil fazer com que orientar as pessoas a seguir protocolos, enfim. Então, ele disse que combater a fake news seria a grande demanda. E aí pensamos, então, vamos trabalhar com as questões da pandemia. Dividimos os alunos em grupos, pensamos em 10 episódios de mais ou menos 30 minutos cada um, e o Padre Antônio foi fazendo a intermediação para a gente, né? A gente mostrou para ele todos os temas que iríamos trabalhar e ele foi indicando as fontes e os alunos foram entrando em contato por telefone ou por rede social, enfim, pelo caminho que eles acharam mais fácil. A gente, obviamente, não pediu, né, não orientou que eles fossem até o local, em hipótese alguma, pensando na questão da segurança, mas orientamos todos os contatos que pudessem ser feitos, né, de forma remota. Eles trocaram muitas mensagens de WhatsApp com o pessoal lá da comunidade, e assim foi, né, foi assim que aconteceu o contato que eles fizeram. Não é, jornalisticamente falando, não é o mais ideal, né? Porque eles não puderam ter contato direto lá, mas foi o que foi possível fazer nesse momento de pandemia, né? E, enfim, e durante o percurso aí, a gente foi rediscutindo alguns enfoques, né? Lapidando alguns. Em paralelo, a gente ia passando leituras para os alunos, discutindo, né, as questões teóricas do podcast, a questão técnica de construção de roteiro de gravação, enfim. E a gente tentou fazer de forma como se fosse um quase ao vivo a gravação do podcast. No fim precisou, né, de edição, mas pouca, tá? Pouca. A gente tentou fazer de forma quase que ao vivo. E aí pensamos, como é que a gente vai fazer? Vai ter entrevistado? Não vai ter entrevistado? Né? Os alunos seguram meia hora, não seguram, enfim, a gente decidiu o formato. E aí nós tivemos, sim, um representante, um entrevistado que fazia parte, como se eles estivessem junto com os apresentadores. Então, eram 2 apresentadores e um entrevistado. Esse entrevistado era alguém da comunidade ou alguém, mesmo que fosse que fosse um especialista da comunidade. Então, por exemplo, esses aqui foram os episódios, né? Os temas que a gente trabalhou. Educação infantil, equipamento de proteção, esporte, fake news propriamente, saneamento básico e higiene, a história lá de uma das ocupações da Vila Paulo, mercado de trabalho. Então, por exemplo, no mercado de trabalho, quem participou quem participou da bancada foi a professora Eliane Rosandiski, que é inclusive professora da PUC. Ela participou com eles, mas teve a participação também, por exemplo, de assistente social, mas não era qualquer assistente social, era assistente social do bairro, para contar como estava sendo a procura. Ela acompanha ali questão do emprego, do desemprego ali na região,
como estava sendo, né, o comportamento das pessoas, o que elas estavam procurando, enfim. Então, a gente tentou, ao mesmo tempo que dar voz a um especialista, dar voz à comunidade. E às vezes o especialista era da própria comunidade, como no esporte. O Evandro Magalhães é técnico de futebol feminino ali naquela região. Então ele participou, mas assim, com uma visão especializada de quem está ali dentro. Então, isso foi muito interessante na questão da violência doméstica, né? Que eles perceberam que houve um aumento da violência doméstica, porque as pessoas estavam mais tempo ali dentro de casa, e a psicóloga convidada era justamente do centro de saúde ali daquela região. Então, conseguia falar com propriedade daquela realidade ali. Depois disso, os alunos construíram ali um pequeno texto de 10 linhas, um pequeno resumo para dizer o que cada um dos episódios tratava, nós subimos todos no Spotify, e aí a gente fez o processo de devolver à comunidade o processo, a produção que nós tivemos na universidade. E assim fizemos. De que maneira? Via os grupos de WhatsApp, isso o Padre Antônio já havia sinalizado, né? Que ele tinha muitos grupos ali, poderia ser por ali. Então, ele fez esse disparo nos grupos, inclusive depois mandou todos os comprovantes para a gente, printados, as telas printadas, para mostrar esse disparo. A Rede Abraço, a gente contou com eles também. A Rede Abraço, ela trabalha com alguns projetos ali naquela região, conseguiu divulgar nas redes sociais deles, no próprio site deles, e no portal Digitais, que é o nosso portal. Então, a gente está colocando o material lá também. Então, foi um pouquinho disso o nosso trabalho. A gente entendeu que a gente cumpriu o objetivo que a gente tinha, mas eu confesso que, assim, iniciamos o trabalho sem ter a certeza se isso ia dar certo, por ser uma experiência muito nova, né? A gente tinha um desejo de acerto muito grande, mas uma inexperiência, né, em montar esse quebra-cabeça todo. Então, a gente finalizou bastante satisfeitos no sentido de ter mesmo atingido o objetivo proposto. Enfim, foi um pouquinho disso que nós fizemos ao longo do semestre passado, tá bom? Depois, se alguém quiser conhecer os podcasts, eu posso compartilhar o link com vocês, tá bom? A Cris está chegando aqui com a gente, Cris, que a professora Ana Paula já vai começar? Isso, obrigada, Amanda. Eu acho que a gente pode deixar as questões, os comentários para o final, né? Então, aí, agora a gente passa a palavra para a professora Ana Cláudia. Gente, vamos lá então. Boa tarde. Olha, colocar um professor para falar 15 minutos é uma crueldade, né? Mas vou tentar também, que nem a Amanda. Eu queria agradecer mais uma vez, né? A minha segunda participação nesse tipo de evento aqui na PUC. Eu acho que é sempre um momento importante para a gente compartilhar as experiências. E hoje eu venho para compartilhar a experiência do projeto integrador na Faculdade de Letras com vocês, tá? A gente fez uma coisa bem diferente, né, do que o pessoal do jornalismo, mas a ideia era que nós pudéssemos propiciar para os nossos alunos um momento de reflexão e de intersecção entre essas várias disciplinas que estavam trazendo para eles, naquele momento, no primeiro semestre, essa inserção ao universo acadêmico, pensando em termos de linguagem, né? Porque quando nós fomos para esse processo de reestruturação curricular, nós também fazemos parte do G2 e também estamos nesse processo de implantar, né, esse novo currículo no curso de letras. A ideia era que a linguagem perpassasse uma série de conceitos outros nas várias disciplinas. Então, as relações entre a linguagem e a sociedade, a linguagem e a cultura, a linguagem e a questão identitária, a linguagem e o ensino, tá? A linguagem nas suas várias práticas, de tal maneira, então, que nós pudéssemos, a partir desse mote, das várias possibilidades de linguagem nos vários processos de comunicação, trabalhar
esses vários componentes curriculares. E, a partir dessa, todos os nossos módulos trazem como elemento principal as questões de linguagem, né? Nós, então, pensamos um primeiro módulo, que seriam as práticas de linguagem cotidianas. Então, todas as disciplinas desse módulo, de alguma maneira, estão tangenciando com essas práticas de linguagens que a gente está chamando de cotidianas, nos seus espaços sociais, nas suas diferentes funções e nas suas diferentes estruturas, nas suas diferentes formas. Tá? E aí, dentro dessas disciplinas, né, então a gente tem aí letramentos de língua portuguesa, nós somos uma licenciatura dupla, né, letramentos de língua inglesa, aí duas disciplinas relativamente espelhadas, linguística aplicada e educação em línguas, os estudos linguísticos, a fonética e a fonologia e a vida universitária e o desenvolvimento integral. Então, a ideia era que o projeto integrador trouxesse a reflexão a partir da linguagem, dentro desses componentes curriculares e na intersecção, e os alunos pudessem, então, refletir e compartilhar essas reflexões. Né? E manuseando outras formas de linguagem, porque aí a gente pensa no universo digital, que foi o que acabou sendo escolhido. Tá? E aí os objetivos principais, então, eram promover essa reflexão sobre esses processos, né, de aprendizagem e de ensino dos nossos alunos ingressantes e divulgar, de alguma maneira, essas temáticas relevantes dentro desse campo de conhecimento que é a nossa área de atuação. Então, por isso, a gente escolheu uma plataforma digital que pudesse trazer esses relatos todos, né? Esse tecido aí, esse relato ampliado, né? Dessas várias experiências, e que a gente pudesse publicar isso, né? Deixar público esses textos todos. Tá? E aí, por isso, a gente escolheu a plataforma do Book Creator, né? Então, eles produziram um e-book apresentando esses relatos. Então, a gente também montou um cronograma em que os alunos produziam tanto no ambiente da própria disciplina, como nas demais disciplinas, né? Relatos semanais, quinzenais dessas produções, né? Que foram sendo construídas ao longo do semestre, e relatos que tocassem em análises conceituais, o próprio processo de ensino e aprendizagem desses alunos, as pesquisas realizadas por eles, os recortes temáticos dentro de cada uma dessas disciplinas, desses componentes curriculares. E aí, então, eles foram tecendo esse livro, eles foram criando esse livro a partir de todas essas produções. Claro, não todas, né? Algumas escolhidas pelos docentes responsáveis para figurar dentro desse livro que representaria, então, essa trajetória. Tá? E aí, então, todos os produtos que foram sendo determinados por cada uma dessas disciplinas. Tá? Então, em letramentos em língua portuguesa, eles fazem um podcast tratando de uma questão que é uma das bases, né, de reflexão, que são os papéis do filólogo, do gramático, do linguista. Fizeram nuvens de palavras sobre o conceito de letramento. Nós trabalhamos com a noção de gênero, então eles tiveram que produzir gêneros para tratar dessa categoria. Tá? Em língua inglesa, um áudio de apresentação de si mesmos, tá? Registros do cotidiano feito em formato de vídeo, tá? De atividades do cotidiano, a declamação de poesias e um texto sobre o percurso deles no primeiro semestre. Em fonética e fonologia, um depoimento sobre variante linguística, que é um tema muito caro à nossa área. Né? Então, esses diferentes falares, essas diferentes possibilidades de configuração linguística. Né? E aí, então, a ideia do estranhamento, do preconceito e a reflexão
que a gente pode fazer sobre esses diferentes falares, sejam eles de sotaque, de expressões, etc. Nos estudos linguísticos, uma análise, né, sobre esses usos cotidianos da língua, né, esses diferentes registros que a gente pode ter no cotidiano, os processos de aquisição de linguagem, como eles se dão, né, o funcionamento desse sistema linguístico que a gente chama português, né, as relações desses diferentes sistemas linguísticos, português e inglês, e aí esses usos efetivos da língua. Tá? Então, uma reflexão sobre a diferença entre aquilo que é a norma e aquilo que é o uso da língua nos seus diferentes contextos, sobretudo nas práticas cotidianas, que era o mote desse modo. Em linguística aplicada e estudos da tradução, eles produziram um glossário e construíram um projeto de vida na disciplina de vida universitária e desenvolvimento integral. Então, cada um desses docentes, né, cada um de nós, na verdade, foi escolhendo dentro das suas disciplinas alguns objetos, alguns produtos que gerariam reflexões e que possibilitariam essa intersecção, esses pontos de contato dentro desse grande campo que a gente está chamando de linguagem. E aí, na medida em que nós fomos produzindo tudo isso, né, a construção, então, do livro. Né? E eu vou mostrar só um exemplo para vocês, né? A construção desse percurso através de todos esses produtos, entre aspas, que eles foram configurando no contexto de cada disciplina, depois migrando para o e-book e se configurando num novo texto. Então, isso do ponto de vista da linguagem, e essa foi a nossa leitura ao final do processo, assim como a Amanda, né? Eu também saí muito feliz com o resultado final, porque do ponto de vista do processo de construção textual, é um trabalho muito intrincado, né? Porque é um texto produzido dentro de um determinado contexto que ganha uma outra significação no diálogo que estabelece com os outros produtos todos que foram feitos. Tá? Então, aí a gente vai para o e-book. Tá? E aí eu vou abrir para vocês um e-book para que vocês tenham uma ideia do que foi produzido. Tá? Então, eles estavam em duplas ou trios. Tá? E aí, o e-book ele permite isso, né? Esse relato inicial, o áudio, né? Então a gente tem aqui o áudio, a gente tem um caráter multissemiótico aqui interessante, né? Então, eles produziram relatos, eles trouxeram áudios, né? Aqui, nesse caso, eles escolheram eventos religiosos para pensar nesses letramentos e nessas práticas cotidianas, né? Aí a imagem, aí o podcast que aparece aqui, as nuvens de palavras, e aí eles foram, então, tecendo, tá, essas diferentes linguagens e traduzindo-as no livro, tá, fazendo toda essa composição aí. E aí a gente vai entrando em contato com o semestre deles, em forma de escrita, em forma de livro. Tá? Então, nesse sentido, foi muito interessante esse esforço, os vídeos produzidos, né, pelas alunas, o glossário, né, e aí vai tecendo todo esse percurso e apresentando numa outra configuração. Né? Porque aí a preocupação toda era que, de fato, fosse um livro e tivesse uma unidade de sentido. Né? Então, que ao ler, nós pudéssemos, então, perceber. E aí, pensando no leitor externo, né? que é o outro desafio quando a gente está falando da nossa área. Né? Então, um livro que fizesse sentido para um leitor externo. E que esse leitor externo pudesse, a partir da leitura desse livro, compreender aquilo que foram as principais reflexões realizadas por esse grupo de alunos. Né?
nesse caso específico desse exemplo que eu estou dando, essa dupla de alunas aqui, né? Então, não era um livro pensado para o leitor que também estava fazendo parte do processo, que no caso eram os docentes, tá? Mas um livro pensado para um leitor externo que autonomamente entraria em contato, porque é uma plataforma que permite a publicação, né? Então, para um leitor autônomo que pudesse, então, compreender tudo isso, tá? Então, o nosso percurso, né, caminhou, né, assim, foi sendo construído a partir da noção de linguagem, de uma compreensão da linguagem, nesses variados componentes, né, curriculares, para que os alunos, então, pudessem, num outro espaço, numa outra configuração de linguagem, reapresentar essas reflexões e esses produtos dentro desses contextos que se entrelaçaram ao longo do percurso e ao final do percurso, quando a gente finaliza os e-books e quando outras pessoas têm a possibilidade de leitura desse e-book. Então, basicamente, nosso primeiro projeto integrador, ele se configurou desta maneira. Assim, em rápidas palavras, a nossa preocupação era de um registro do percurso, de uma divulgação desse percurso e, sobretudo, da construção da narratividade desse semestre. E aí, portanto, a escolha por essa plasticidade do livro aí, que permitiu aos alunos, né, e aos professores envolvidos, e eu à frente do projeto, esse desenho, essa arquitetura, né, que esse e-book mostra para vocês, mas que todos os outros mostram também, tá bom? Então, acho que em linhas gerais foi um pouquinho isso que nós fizemos no contexto da Letras. Oi, Ana. Ô, Ana, deixa eu perguntar uma coisa. Você estava mostrando o livro? Eu estava, não apareceu para vocês? Então, eu fiquei, não quis te cortar, mas eu acho que não. Só passa Nossa, ele assim. Você foi falando, o que que deu errado, será? Peraí. ficou no último slide. Ai, que pena. Então, peraí. Vou passar ele rapidinho, gente. Agora aparece, Cris? Ainda está começando a compartilhar. E agora? O meu Oi? aqui está um pouquinho lento. Aparece aí para alguém, gente? Tá aparecendo aí, Amanda? Não, para mim também não. Tá mostrando a tela do Webex. Que estranho. Peraí. Vou tentar de novo, tá, gente? Peraí. Acho que eu estava clicando no lugar errado. Agora aparece? Agora sim. Ó. Então, tudo aquilo que eu fui falando, que eu achei que vocês estavam vendo, é isso aqui, tá? Ai, desculpa, é que eu não quis te cortar. Eu falei, gente, será que ela está mostrando? A gente fez um livro, todos os alunos fizeram, tá? Desse percurso todo, tá? E aí, o que é legal desse livro? É que esse livro, ele, como eu disse, foi feito para um leitor externo. Então, a gente vai lendo, vai ouvindo, tá? Os alunos vão montando com imagens, né? Então, a gente vai construindo aí, né? Aqui são áudios deles, nessa página do Letramentos em Eventos Religiosos, são áudios que eles produziram, né? No caso aqui, as duas alunas, né? O podcast, as nuvens de palavras, e aí eles foram construindo o percurso mesmo, né? De tal maneira que alguém que não tivesse participado do processo pudesse, através dos textos produzidos por eles,
entenderem o que foi esse percurso. Então, a nossa principal preocupação na hora de trazer lá da disciplina para cá era com essa narratividade. Tá? Tanto que esses produtos eles não foram feitos nessa linearidade. Tá? Então, eles foram feitos e foram sendo trazidos e, com a minha ajuda, os alunos foram montando em diferentes configurações, tá? Para construir esse texto. Tá? Então, aí eles foram construindo mesmo, né, os projetos de vida, né, o glossário. Aqui são vídeos, né? Porque uma das atividades eram os vídeos que os alunos produziriam no contexto de letramentos em língua inglesa, sobre o seu cotidiano. E aí, foi para mim e para os professores, foi muito revelador, porque não são todos os alunos que abrem as câmeras. Né? Então, a gente tem uma realidade de ver aulas com letras. E aí, de repente, a gente via os alunos nos e-books, né? Porque aí a gente tinha os vídeos, enfim. Foi muito interessante, né? Assim, essa configuração toda. Então, a gente vai tendo aqui todo o livro deles, né? Que, como é uma plataforma que pode deixar os livros públicos, aí a gente pôde deixar públicos, né? Esses relatos, né? Na verdade, foi criando essa narratividade aí com essas várias linguagens. Então, basicamente, foi essa a nossa preocupação, né? Que o projeto conseguisse promover essa confluência, né? De todas essas discussões que estavam sendo feitas isoladamente, mas que eles fossem percebendo as ligações, né? E aí o e-book permitiu isso. O professor Olmos, ele pergunta se o projeto integrador ele inclui também a curricularização da extensão, ou são somente atividades distintas no novo PPC? No nosso caso, da letras, porque a Amanda, Acho que sim, Ana. Professor, se você quiser direcionar, mas eu acho que é para você, porque a Ana falou, né, que o dela tem. Em O ambos. jornal já está, o jornal já está. Porque na fala da Amanda, ela coloca, né, que isso prevê atividades de extensão. De extensão. No nosso caso, não são todos os projetos integradores que prevêem, né? Então, por isso que aqui a gente não trabalhou com essa noção da extensão, né? Era mais essa noção dessa divulgação, de deixar isso público e com acesso a outros leitores que não só, né, o grupo ali que estava participando. E ficou público, Ana, no final? Então, agora eles estão fechados, tá? Mas eles ficaram públicos ao longo do primeiro semestre e agora a gente vai voltar a deixá-los públicos. A gente está reeditando, né? Na verdade, depois de todo o processo de correção, etc. Então, alguns grupos estão reeditando, então nesse momento está fechado. Mas sim, a ideia é deixar público. Tá? Por enquanto aqui não tem nenhuma questão. Na verdade, eu é que quero perguntar um monte de coisa aqui, tá bom? Eu ia perguntar referente à divulgação, a extensão também, daí o professor já perguntou também. O podcast, né? Eu assistia os olhares didáticos da professora Dani. Vocês usaram a mesma plataforma? Eu sou louca para fazer podcast, mas eu ainda não tive tempo de mergulhar nessa plataforma. É difícil? Então, Cris, eu falo que os alunos, eles são tão mais tecnológicos que a gente, que se preocupar com tecnologia é algo que nem precisa, viu? Porque eles dão super conta. Mas, né, brincadeiras à parte, o que a gente fez foi o seguinte: como os alunos usaram os próprios celulares, tá? Para fazer as gravações, enfim, eles conseguem usar os aplicativos dos próprios celulares. Nós também, se nos dedicarmos um pouquinho lá, a gente consegue editar algumas coisinhas, fazer alguns cortes de áudio.
Mas por ser um programa um pouco, o podcast ser um pouco maior, né? A gente trabalhou com 30 minutos, a gente trabalhou com trilha sonora, né? Com um pouco mais de recurso técnico, aí a gente fez com o Labs. A gente usou o recurso técnico e humano do Labs. Então, eles fizeram todo esse auxílio. O processo de edição era um processo remoto também, né? O editor conectava com o grupo e eles iam trabalhando com os recursos que a própria PUC oferece, por ser um pouco mais complexo, né? A estrutura que a gente pensou, o formato que a gente pensou. Agora sim, né? A gente já falou de podcast aqui no Olhares em outros momentos, e aí sim, a gente tem algumas ferramentas que são mais simples, que são didáticas e gratuitas, que a gente tem condição de usar e fazer dentro de casa mesmo, né? Eu vou solicitar um projeto integrador entre os centros, entendeu? Porque daí toda essa parte tecnológica entra vocês. Porque, nossa, é complicado. E os alunos, de boa para eles, tanto da Ana, né, para depois ficar, eu vi que tinha vários áudios, né, dos alunos, e para os seus também, Amanda, quanto para eles realizarem, né, o podcast. E os áudios também lá da Ana. De Como boa, assim, Cris? sem timidez, eles não são primeiro período, tímidos, não. Teve uma característica assim que eles são tímidos, sim, eles não abrem a câmera para conversar com a gente. Então, eu falei, como será que desenvoltura eles vão ter, né? Como é que eles vão abordar as pessoas? Mas eles não tinham outra opção. Ou liga para a pessoa, ou liga, não tinha outra saída, né? E aí o feedback que a gente teve ao final foi muito interessante. Vários alunos com o seguinte comentário: nossa, professora, eu não acredito que logo o primeiro semestre que eu tô aqui, eu consegui fazer um jornalismo de verdade, alguma coisa que alguém ouviu. Eu achei que eu fosse fazer isso lá para frente, lá, sei lá, no segundo, terceiro ano do curso. E nossa, eu já fiz já. Então, isso para eles estavam encantados. Esse foi um retorno super positivo que a gente teve, porque eles romperam muitas barreiras, né? A da timidez que sim, eles tinham, a questão de ser um formato novo, né? Eles vêm muito com aquela linguagem de dissertação do ensino médio e chega no jornalismo, a estrutura do texto é completamente outra. Então, quebraram essa barreira da estrutura, do texto, da tecnologia. Muitos são habilidosos com a tecnologia, mas muitos não, aí precisaram pedir essa ajuda. Enfim, eu acho que no final eles gostaram disso, né? No final eles perceberam o quanto eles cresceram, né? O quanto eles evoluíram num espaço de tempo tão curto. A No caso professora dos Maria meus, Rosa. Ah, desculpa, Ana, fala. imagina, Cris, no caso dos meus, como essa questão dos gêneros orais também são muito importantes, então tem mesmo a timidez, mas tem essa, e sobretudo por causa do inglês, né? Então, a grande maioria das atividades de áudio estão todas em inglês, né? Porque a questão da oralidade e dos gêneros orais, sobretudo nas disciplinas de inglês, é muito forte, muito grande, né? Então, eles precisam ter isso. E aí, essa possibilidade dessas gravações e mesmo dos vídeos, né? Embora os vídeos, a gente tenha assim dois movimentos. A gente teve vários alunos que não tiveram nenhum problema, porque a ideia do vídeo em inglês era que eles mostrariam um dia da rotina deles, né? Vários alunos trabalharam com as suas próprias imagens de uma maneira muito tranquila, e vários alunos criaram recursos para que eles não tivessem que aparecer diretamente, mas eles faziam recortes do seu dia a dia, né? Então, era o espelho, era o prato de jantar, etc. Então, eles foram criando também esses recursos de linguagem, aqueles alunos que não se sentiam tão confortáveis com o grau de exposição, né, posto ali. Mas foi um exercício, para eles é um exercício importante, né, interessante. E Porque que a área de inglês exige muito. primeiro período eles são bastante tímidos. Na verdade, eu acho que essa timidez vai até um pouquinho, eles vão se soltando gradativamente. A professora Maria Rosana, ela
muito interessante o comentário dela, né, com os conteúdos apresentados e estimulantes, né, imagino, para os envolvidos. Ela gostaria de ver com calma o e-book e os podcasts. Se puderem enviar aqui, agradeço. Ou se vocês conseguirem pensar, sei lá, em uma pesquisa para registrar o grau de satisfação para até compartilhar externamente à universidade. Bom, Outra os meus coisa, estão fechados, mas assim que der, eu volto a compartilhar com vocês os links, tá bom? professora Maria, não só a professora Maria Rosana, né, mas para os outros que estão aí presentes, eu estou até compartilhando também o link dos olhares didáticos. A professora Ana Cláudia já teve o prazer também aqui de estar conosco, né? Uma vez Foi ela bem legal. explicando como que elabora o e-book, né, Ana Cláudia? Então, assim, tá tudo gravadinho lá. Aí tem o podcast que foi a Dani, né, Amanda? Enfim, Isso, acho que foi o primeiro, não foi? De foi o química. primeiro. Então, tem várias palestras que dá para nós acessarmos. Eu mesma vou rever o podcast da Dani, para que a gente também consiga pensar e começar a inserir, né, nos projetos integradores essas ferramentas, enfim. A priori aqui não tem mais nenhuma questão, nenhum comentário. Cris, eu estou colocando aqui no chat também uma ferramenta que é possível, que é gratuita, que os alunos usam para formatos mais simples de áudio, que é o Audacity. A gente usa, eles usam bastante, ele é tranquilinho de usar, enfim, é bem comum. Então, é possível usar para uma edição de um podcast mais simples. Eu estou copiando já, pera lá. Eu já estou copiando aqui. Eu sempre tento, mas depois eu acho que a tecnologia aí acaba vencendo, sabe? Negativamente para mim, porque daí eu falo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, o semestre começa, aí chega no meio e falo, não vai dar tempo mais, e acabo não mexendo. Enfim. Mas foi isso que a Amanda falou. Eles tiram muito mais de letra do que a gente. É que no Sim. meu caso, o podcast era muito mais simples, né? Então eles Uhum. usaram essas plataformas gratuitas mesmo, né? A gente não era uma coisa, entre aspas, mais caseira, digamos assim. Mas ficaram muito interessantes, muito legais. E o número de aulas que vocês tiveram do projeto integrador foi uma por semana? A minha carga horária era uma aula por semana, mas eu dava uma outra disciplina. Eu era professora de letramentos de práticas cotidianas. Então, isso foi Entendi. fundamental porque eu tinha encontros com eles, tanto na minha disciplina, que tinha uma carga horária maior, né, e também a do projeto integrador. Então, É, isso a minha ajudou situação foi bastante. igual. Eu também estava com dois componentes, então facilitou muito o contato com os alunos. Porque uma aula só, né, passa que a gente pisca, acabou, né? Sim, sim. Então É, tá e bom. eu adotei essa dinâmica de atender individualmente cada um dos grupos, porque tinha que ser pontual, não tinha condição de ser geral, não dava. E aí eu acho que a gente tinha 6 grupos de manhã e 4 à noite. À noite estava mais tranquilo, mas atender 6 de manhã era pesado, né? Porque as dúvidas eram muitas, enfim. A gente ocupava sempre muito mais do que o horário da aula para fazer esses atendimentos individualizados, mas necessários, né? Eu, particularmente, não encontrei outro caminho. Não sei se a Ana encontrou. Não, a gente também fazia, eu fazia, né, os atendimentos individualizados, né? Porque as demandas eram também, a gente até tinha momentos todo mundo junto, que eu dava todas as orientações gerais, né? Mas depois era muito o livro de cada um, né? O processo de escrita de cada um. E aí eu Mas acho deu que certo. pensando, né, em outros projetos integradores, esse semestre eu estou novamente com esse componente, e aí a gente fica quebrando a cabeça, né? Será que trabalha em grupo? Será que trabalha individual? Enfim, né? Qual seria o melhor formato para esse momento? E eu estou acreditando ainda, continuo acreditando que em grupo ainda é o melhor caminho
para isso, né? Porque se trabalhar de forma individualizada talvez ficasse muito difícil para passar, né, conectar com todos os outros componentes. Eu imagino que seja bem mais complexo. Mas eu gostei da forma que a Ana colocou, né? Eu acho que você fez também um pouquinho parecido, frente aos trabalhos, todas as disciplinas tinham os mesmos grupos e tinham um trabalho linkado com o tema do projeto. Eu achei Sim, bastante interessante isso também. Eu achei Eu bem acho que legal. isso exigiu de nós, professores, essa conexão. Porque muitas vezes, assim, a gente já falou, né? Ah, a gente trabalha integrado, vamos juntar tal disciplina, né? E isso não era de fato sistematizado. Algumas coisas a gente conseguia, sim, conectar, mas outras ficavam um pouco soltas, né? E dessa vez não. Ou fazia conectado ou não fazia conectado. Não tinha o meio termo, não dava para. Não dava. Então, isso exigiu muito de nós, né? No meio do semestre, de parar e conversar. E aí, como é que tá? O que tá andando aí? O que não tá? Qual que é a dificuldade? Para a gente ir alinhando. Porque, como eu disse, a gente tinha só vontade de acertar, mas não sabia que ia dar certo. Né? Ao final, eu recebi essa pergunta, né? Você sabia que ia dar certo? Eu falei, não, eu acreditava, mas eu não sabia, não. Eu fui com a cara e com a coragem, contando, sim, com os colegas professores de que a gente ia chegar ao final. sim. Ah, mas que bom. A professora Maria das Graças, ela está parabenizando a Amanda, a Ana Cláudia, e agradece aí por compartilharem esse trabalho inspirador. A Maria Rosana também, né? Ainda estamos aprendendo, ela colocou um comentário aqui, trabalhar e encontrar soluções para o projeto integrador. É isso mesmo, professora. Principalmente nas atividades remotas, né? Um desafio, ela coloca aqui, enfim, ela agradece e diz boa noite já. Eu acho que agora aqui não tem mais nenhum. Eu gostaria também, em nome da Pró-Reitoria de Graduação, agradecer muito a Amanda, a Ana Cláudia aí, realmente por compartilhar o projeto de vocês, tá? E muito enriquecedor, fiquei bem contente aí com o resultado final de vocês, viu? Fiquei mesmo. Muito obrigada. Então, eu agradeço a presença de todos também. E a próxima palestra será no dia 5, né, Amanda? 5/10. Teremos Isso outros, mesmo. tá bom? Esperamos vocês, então, 5/10. Grande Tá, abraço aí para joia. vocês. Obrigada. Até a Obrigada, próxima. Cris. Obrigada, Amanda. Até a próxima, gente. Tchau, Até. tchau. Tchau.